Gritar, a voz de Bento mudou. Era um pouco mais fina e foi engrossando, né, devido aos gritos do dia a dia. No dia a dia, as pessoas usam muito e abusam muito da voz. Na rua, por exemplo, com todo esse barulho, com os ruídos da cidade, todo mundo acaba falando mais alto e assim forçando as cordas vocais. Esse esforço, que no meio da rotina muitas vezes nem é percebido, é um dos responsáveis por um problema que começa simples e pode acabar em cirurgia, o calo na corda vocal. O Brasil é um dos países com maior incidência de câncer da laringe. São 15 mil novos casos por ano, 8 mil mortes. Muitas poderiam ser evitadas com informação. Mudanças na voz, por exemplo, podem ser um aviso. Rouquidão por mais de 15 dias, procure o seu médico, porque você pode estar com alguma coisa mais séria. Pigarro constante, tosse constante também são sintomas de alerta. Em alguns casos, o tratamento é quase um milagre. A Alessandra ficou 6 meses sem falar depois de um acidente que paralisou as cordas vocais. Ouviu dos médicos que não falaria mais. A voz voltou, rouca, e depois de muito exercício... Eu falava assim o tempo todo. E aí depois, com o tratamento que eu fiz mais, melhorou. Rouca e cansada, a professora Patrícia aprendeu a lição. A gente não percebe e a gente começa a respirar muito errado. E para você falar bem, você tem que respirar bem. Para falar sobre os cuidados que devemos ter com a nossa voz, nós convidamos o médico otorrino, Dr. Antônio Lobo. Bom dia, doutor Antônio. Bom dia. Doutor Antônio, na opinião do senhor, as pessoas sabem usar a voz? As pessoas cuidam bem de sua voz? De modo geral, não. De modo geral, as cordas vocais sofrem o impacto, né, desse abuso vocal, do mau uso da voz. Porque não é só o abuso, mas também o mau uso da voz. E isso depende, às vezes, até de treino para que se consiga se falar adequadamente sem traumatizar as cordas vocais. Quais seriam as maiores agressões à voz? Bom, o vilão número 1, sem dúvida nenhuma, é o cigarro. Sem dúvida nenhuma, é a substância tóxica, o agente tóxico mais frequentemente envolvido nas lesões das cordas vocais e, consequentemente, que vão interferir na qualidade vocal. Em segundo lugar, nós temos também o mau uso da voz na forma de gritos, né? A pessoa que tem o hábito de falar muito alto, falar gritado, pessoas que usam a voz profissionalmente e que também tendem a promover uma emissão vocal numa intensidade mais elevada, e muitas vezes também pessoas que usam a voz profissionalmente e não têm uma hidratação adequada, né, que é muito importante a hidratação para que se mantenha a boa integridade das cordas vocais. O senhor falou na questão aí do cigarro. Café, álcool também são elementos agressores às cordas vocais? O que existem trabalhos científicos que comprovam o malefício de substâncias sobre as cordas vocais mostram o efeito do álcool. O café não existe nada assim muito bem definido, mas o álcool, sem dúvida nenhuma, inclusive é um potencializador dos efeitos maléficos do cigarro, do tabaco. Agora dizem que o uso excessivo de chocolate seria também prejudicial porque atrapalharia a articulação. Isso tem fundamento? É um pouco polêmica a questão. Alguns suspeitam que o chocolate interferiria com o muco, com a secreção, né, que recobre as cordas vocais, o trato respiratório, e essa interferência com esse muco, que tem uma função de lubrificar essa região do trato respiratório, poderia ser comprometida pela ingestão excessiva ou abusiva do chocolate. Mas a questão é ainda um pouco polêmica, não existe uma coisa fechada sobre o assunto. E o ar-condicionado? Esse, sem dúvida, também pode ser atribuído como um agente agressor ao trato, não só às cordas vocais, mas ao trato respiratório, olhando isso por vários aspectos. Em primeiro lugar, que a pessoa que normalmente está num ambiente com ar-condicionado passa para um ambiente com a temperatura diferente, essa mudança de temperatura interfere no trato respiratório. Geralmente o ar-condicionado também fornece
um ar com baixa quantidade, baixa taxa de umidade. E isso vai repercutir na fisiologia, no funcionamento do trato vocal. E normalmente o ar-condicionado também, que não recebe um cuidado regular, é também um foco de disseminação de fungos, de ácaros, que podem irritar o trato respiratório. Tem pessoas, por exemplo, que estão conversando e de repente mudam de tom, desafinam, como se diz. Isso é devido a quê? Isso aí geralmente são alterações ao nível das pregas vocais, ao nível das cordas vocais. E a voz é produzida por uma vibração de umas pregas que existem na região do pescoço, na região da laringe, e a vibração dessas pregas é que vai determinar a qualidade da voz, né? Se a voz é mais grave, se é mais aguda, se é mais soprosa, se é mais áspera, se ela tem potência, se ela é encorpada. Então tudo isso depende da fonte sonora, que é a corda vocal. E qualquer alteração que interfira com essa vibração das cordas vocais vai interferir e vai provocar sintomas diferentes, como falhas na voz, quebra da vocalização, vai determinar uma voz mais soprosa, uma voz fraca. Então isso depende da capacidade vibratória da corda vocal, que, em última análise, está relacionada à sua conformação. No próximo bloco, vamos falar sobre o câncer da laringe, que mata 8.000 pessoas por ano. A esta boa notícia, Audilex Aparelhos Auditivos inaugura sua filial em Belo Horizonte, com a mais moderna linha de aparelhos auditivos para adultos e crianças, inclusive o minúsculo canal, assistência técnica e acessórios, fonoaudiólogos especializados. Audilex Aparelhos Auditivos, Rua Curitiba, 545, salas 318/320, fones 2010781, 212-2538. Corra! De 14 a 23 de abril, estaremos lançando em Belo Horizonte a coleção de inverno 2000 de malhas, bordados e tricô. E o que é melhor, o precinho ainda é de verão. São mais de 70 fabricantes do sul de Minas: Jacutinga, Monte Sião, Ouro Fino, Campos do Jordão. Você não pode ficar de fora desta feira. Lá no Multiplace Contorno com Via Expressa, das 14 às 22 horas. Realização Carlos Rocha Promoções e Eventos. O Domingão do Faustão tá demais. Tem as atrações internacionais Simply Red e Pepino de Capri. Tem Henrique Iglesias cantando com Sandy Júnior. Os sucessos de Penélope. As incríveis videocassetadas. Uma nova eliminatória do concurso de novos talentos. E no Vídeo Que? Alexandre Borges, Giovanna Antonelli e Sérgio Lorosa, enfrentando a galera do Sandy Júnior, Paulinho Vilhena, Douglas Aguilar e Karina Domi. Neste domingo, 15 para as 5 da tarde, Domingão do Faustão. Doutor Antônio, nós vimos na reportagem uma professora dizendo o seguinte, que a questão da importância da respiração. O que seria respirar correto para poder não agredir a voz? Na emissão vocal é necessário que haja uma coordenação entre respiração e movimentação das cordas vocais. Porque essa corda vocal vai entrar em vibração através do ar que sobe vindo dos pulmões. Então, há uma compressão da parede torácica, os pulmões vão provocar uma exalação do ar que vai subir pela traqueia, vai chegar até a laringe e aí vai colocar em vibração as cordas vocais. Então é muito importante que haja uma coordenação entre respiração e essa movimentação das cordas vocais. Pessoas que falam muito nasalado, né? Pessoas que falam pelo nariz, isso tem alguma relação com essa respiração mal feita? Isso está principalmente relacionado a alguma alteração no trato vocal superior, quer dizer, acima do nível da laringe. Porque é um adenoide, uma coisa assim? Adenoide, um desvio de septo, uma sinusite crônica que leva a alterações no nariz. Então, esse problema da voz anasalada especificamente está mais relacionado ao que a gente chama de cavidades
de ressonância, porque a voz é produzida, o som é produzido na laringe, mas ele é modificado a nível da faringe, da boca, da língua, os dentes, os lábios, a cavidade nasal, tudo isso é responsável pela articulação da voz, né, que vai nos permitir então falar. Tem pessoas que reclamam muito o seguinte: eu levanto, fico com a voz rouca, e no fim do dia, aí melhora, mas depois no fim do dia minha voz piora novamente. Essa mudança é devido aqui num espaço tão curto de tempo que é num dia só? Existem processos alérgicos que podem estar interferindo nesse caso. Existe uma questão do repouso, a corda vocal fica parada muito tempo durante a noite, né? Não é movimentada, porque ela não é utilizada. Então é necessário muitas vezes que haja um aquecimento dessas cordas vocais, que na verdade se consistem de músculos recobertos por uma camada de mucosa, né? Como se fosse uma pele que recobre esses músculos. E, por exemplo, nós vemos os cantores, né, profissionais que precisam de um aquecimento, né, exatamente uma exercitação desses músculos para que, então, tenha uma qualidade ideal de vocalização, né. A questão da rouquidão, tem pessoas que estão sempre roucas, já não é mais aquela história do levantar só e ficar com a voz meio rouca. Isso é um sintoma de alguma doença mais grave, como, por exemplo, câncer na laringe? Sem dúvida. A rouquidão é um sintoma, como você disse, e ele pode significar um processo mais simples, mas é um sinal também prevalente, ou sinal mais importante, que faz pensar em que alguma coisa de errado está acontecendo ao nível das cordas vocais. E o câncer da laringe, ou o câncer das cordas vocais, tem como principal sintoma, um dos mais precoces, a alteração vocal. Então, uma alteração vocal que persista por mais do que 2, 3 semanas, requer um cuidado especial, requer que essa pessoa procure um médico para que se faça um diagnóstico, né, de uma lesão benigna, de uma lesão maligna, uma coisa desse tipo. Além da rouquidão, que outros sintomas que a pessoa tem que ficar atenta? Bom, são alterações de deglutição, dificuldade para engolir, um pigarrear constante, tosse persistente, basicamente seriam esses. Rouquidão, a falta a dificuldade respiratória já não é um sinal também de comprometimento da região da laringe, das cordas vocais, mas costuma ser um sinal já mais tardio, né? Para se ter uma dificuldade respiratória, esse suposto tumor já teria que ter uma proporção já maior, e que não é o nosso interesse. O nosso interesse é fazer um diagnóstico precoce, né, dessa doença. Agora, o fato de homem e mulher terem timbres diferentes, usarem a voz de maneira diferente, isso pode ter alguma relação na incidência maior de câncer na laringe no sexo feminino ou no sexo masculino? Não, a diferença da qualidade vocal do homem e da mulher se deve praticamente a questões estruturais, basicamente ao tamanho das cordas vocais. A diferença que existe de incidência, ou seja, maior acometimento de homens, a incidência de maior número de câncer no sexo masculino do que no sexo feminino, se deve principalmente a fatores predisponentes, ou seja, o homem fuma mais do que a mulher, ou pelo menos fumava mais. Nós vimos que a incidência do câncer de laringe vem aumentando muito nas mulheres, principalmente após o hábito, né, a cultura do cigarro, né, entre as mulheres ter também se tornado mais comum, mais rotineira. E da bebida também. Da bebida também. Como eu disse, a bebida é um potencializador do efeito do cigarro. O câncer tem alguma relação hereditária? Tem. Existem inúmeros trabalhos demonstrando que pode haver uma predisposição genética para o desenvolvimento do câncer. A gente vê, por exemplo, que mulheres não fumantes que desenvolvem câncer, geralmente esse câncer está associado a um fator genético. E que outro tipo de doença, além do câncer, está relacionada à questão cordas vocais, laringe, o que nós teríamos? O sintoma rouquidão, ele é uma manifestação de diversas patologias que podem atingir as cordas vocais. Então, o mais importante, o mais temido, porque compromete a vida, é o câncer. Mas existem os nódulos das cordas vocais, que são os chamados popularmente
de calos de cordas vocais, existem os pólipos, existem alterações inflamatórias, edemas, né, também relacionados muitas vezes ao cigarro, ao abuso vocal. E basicamente, quer dizer, os mais importantes, os mais comuns seriam esses. A questão da mudança de voz na adolescência, nós falamos em questão de mudança de voz, na adolescência isso ocorre muito. Existe algum tipo de cuidado especial na adolescência para que o adulto, o futuro adulto, possa não ser vítima dessas doenças, desses contratempos? Não, esse cuidado para o adulto não ter um problema vocal são cuidados que devem ser tomados ao longo de toda a vida, desde a criança até a pessoa idosa deve ter cuidados especiais, né, o que a gente chama de higiene vocal, para preservar as cordas vocais e a qualidade vocal. O que ocorre na adolescência é um fato fisiológico, natural, todo mundo passa por isso, ao contrário do que muitas pessoas pensam, também as mulheres apresentam uma muda vocal, apesar que não tão marcada quanto no sexo masculino, mas isso é um fator, uma situação fisiológica, natural, e que não tem propriamente muita relação assim, com a doença da laringe, com a doença das cordas vocais. Depois do intervalo, nós vamos saber o que precisamos fazer para usar e cuidar melhor da nossa voz. Expressa, expressa, 15 anos de sucesso e pra comemorar, feirão da Gameleira cada vez melhor. Fim de semana que não tem feirão, tem Expressa 15, tem promoção. Neste sábado e domingo, 15 veículos com 15 brindes surpresa pra você. Expressa, expressa, 15 anos de sucesso pra você comemorar. E atenção, já que o salário não aumenta, a Tupã decreta o impeachment dos preços altos. Confira nesta sexta, sábado e domingo o sensacional Arrasa Estoque Tupã no Lojão do Depósito, na Valdomiro Lobo 222, bairro Guarani. Móveis, estofados, colchões, fogões e muito mais a preços incrivelmente baixos. Você compra agora e só paga quando o salário mínimo aumentar. Arrasa Estoque Tupã, sexta, sábado e domingo, porque você não pode esperar. Sai de baixo! Eu sou louco por essa mulher. Uma vedete do barulho chegou para enlouquecer ainda mais essa família. A vedete é como um bêbado passando mal, ela tem que botar tudo pra fora. Estão entendendo? Neste domingo, depois do Fantástico, episódio inédito de Sai de Baixo. Doutor Antônio, tem pessoas, por exemplo, que vão dar uma aula, vão fazer um discurso, ou se estão num ambiente em que o som está um pouco alto, elas acabam levando o tom da voz para compensar, vamos dizer assim. Isso é correto? Não. O simples aumento da intensidade vocal de uma forma inadequada sujeita as cordas vocais a um traumatismo maior e, logicamente, as lesões. Então, o que existe é a possibilidade dessas pessoas que fazem isso com frequência, que dependem disso, é que é aconselhável que procurem um fonoaudiólogo, porque o fonoaudiólogo é o profissional capaz de trabalhar essa voz. Então, ele pode conseguir uma projeção melhor da voz, uma melhor articulação e projeção no ambiente, sem necessariamente levar a um esforço vocal suficiente para provocar lesões nas cordas vocais. Existe alguma relação entre o aparelho auditivo e a voz? Porque dizem o seguinte, muitas vezes, a pessoa fala alto é porque está ouvindo pouco. Existe essa relação? Existe. Bom, começa pela forma de se vocalizar. A gente vê, por exemplo, uma pessoa com uma deficiência auditiva importante, adquirida na infância, costuma apresentar distúrbios na articulação, na qualidade da voz e tudo mais. Por quê? Porque ela vai falar como ela ouve, ela está simplesmente repetindo aquela entrada que está tendo pelo ouvido. Com relação à outra pergunta...
Essa questão da relação da pessoa falar mais alto porque estaria com uma deficiência auditiva. Porque ela não tem o retorno, ela não tem aquele feedback, o retorno da sua própria voz. Então existe essa tendência em alguns tipos de perda de audição, porque nós temos tipos diferentes de alterações na via auditiva, mas alguns tipos fazem com que a pessoa fale mais alto e outros fazem com que a pessoa tenda a falar de forma mais baixa, né, uma intensidade mais baixa. Esse tom de voz mais alto ou mais baixo tem a ver também com a personalidade da pessoa? Por exemplo, pessoas mais agitadas falam mais rápido, mais alto. Pessoas mais calmas falariam mais baixo, de maneira mais calma. Existe essa relação com a personalidade também? Existe. A voz é a expressão da personalidade da pessoa. Em todos os sentidos, em termos de intensidade, em termos de qualidade, em termos de projeção. E, inclusive, nós temos uma série de patologias, de doenças das cordas vocais, ou da voz, né, alterações vocais, relacionadas simplesmente a problemas psíquicos, emocionais. Então a gente pode ter problemas de voz, problemas da fala, relacionados a problemas exclusivamente na área emocional, psicológica. Seria uma ansiedade, um estresse, coisas desse tipo. Depressão, estresse, ansiedade, preocupação, todos esses são fatores que podem interferir momentaneamente ou até por um período prolongado na qualidade da voz daquela pessoa. Existem artistas, por exemplo, que usam muito a voz fazendo imitações, né? Então, às vezes, em poucos minutos eles variam o tom de voz e de maneira assim muito até radical. Esse tipo de comportamento, ele traz algum tipo de danos para as cordas vocais, para o aparelho vocal? Pode trazer. Esses são candidatos a ser clientes de um otorrinolaringologista, porque, de um modo geral, o que eles estão fazendo é modificar a sua constituição normal da laringe, das cordas vocais, de posicionamento e tudo mais. Então, sem dúvida, essas pessoas que fazem, principalmente quando fazem isso de forma regular, continuada, repetitiva, tendem a apresentar problemas nas cordas vocais. Quais são as principais consequências? Nós vimos aí algumas em relação a doenças, mas quais seriam outras consequências importantes do mau uso da voz? O mais comum que a gente pode citar seria os chamados calos das cordas vocais, que tratam-se de espessamentos, né? Um espessamento que ocorre na borda da corda vocal justamente devido ao atrito, ao traumatismo pelo atrito entre as cordas vocais. Agora, calos, nódulos, câncer, uma situação mais extrema e mais grave, qual o tratamento para essas situações? Hoje nós contamos com uma grande evolução na área da fonoaudiologia. Então essas lesões benignas das cordas vocais, tipo, principalmente os calos, né, as fendas, né, que é a incapacidade de fechamento adequado das cordas vocais, essas patologias ou essas alterações da voz podem ser tratadas adequadamente pelo fonoaudiólogo. Que seria como se fizesse uma fisioterapia da musculatura da laringe, da musculatura responsável pela produção da voz. Em outras patologias, outras alterações da voz, nós temos patologias orgânicas, lesões nas cordas vocais e que são irreversíveis, não regridem só com esse tratamento fonoterápico. Então, muitos desses casos podem necessitar de uma intervenção cirúrgica. Outros casos, por exemplo, processos alérgicos, processos de pessoas que têm, às vezes, problemas de azia, queimação no estômago, podem ter um refluxo do estômago em direção à laringe e essa secreção vinda do estômago pode provocar também uma irritação a nível das cordas vocais. Então, nesse caso, a gente tem que determinar ou estabelecer tratamentos específicos. Ou seja, tratasse o processo alérgico, tratasse o processo estomacal, o gastroenterológico. E, no caso específico do câncer, o mais importante é o diagnóstico precoce, porque o tratamento vai depender exatamente da precocidade ou não do diagnóstico. Um câncer diagnosticado precocemente vai ser tratado, às vezes, só com uma radioterapia ou uma cirurgia mais conservadora.
O câncer mais avançado já requer um tratamento mais cirúrgico, mais mutilante e que vai comprometer de forma incisiva a vida desse paciente. Tem muitas pessoas que, quando estão com a garganta irritada, estão com a voz que não está agradando, acabam usando gengibre, balas de menta, hortelã. Isso resolve ou isso é só um paliativo? Só um paliativo. Alivia porque dão aquele frescor, né, uma sensação de alívio, de bem-estar ao nível da faringe, mas na verdade essas substâncias não chegam nem a atingir a região onde se encontram as cordas vocais. Fica mais ao nível da faringe, ou da garganta propriamente dita, e, vamos dizer, tecnicamente, cientificamente, não existe assim uma relação direta que comprove uma ação benéfica realmente como tratamento, como uma terapêutica eficaz. Para terminar, hoje nós estamos comemorando aí o Dia Nacional da Voz. Isso. Que conselho o senhor pode dar para todos no sentido de que cada um possa usar melhor a voz e cada um possa cuidar melhor da sua voz e não sofrer tantas agressões? Certo. O mais importante de todos os fatores que a gente deve chamar a atenção com relação ao câncer é o cigarro. Então, realmente é um alerta, né, contra o tabagismo, o alcoolismo, o abuso do álcool de forma intensa, abusiva, e como medidas de higiene vocal, o que a gente pode dizer é que as pessoas devem se hidratar, principalmente aqueles que usam a voz profissionalmente ou com muita frequência, que tentem se hidratar, né, frequentemente quando no uso da voz. Deve-se evitar pigarrear, tosse persistente, deve ser procurada uma avaliação para um diagnóstico por um otorrinolaringologista e evitar grito. O grito é traumático para as cordas vocais e o mais importante que deve ficar, que é o objetivo do Dia Nacional da Voz, é chamar a atenção para que uma rouquidão, uma alteração da voz que persista por 2, 3 semanas, principalmente se a pessoa for tabagista, deve ser averiguado, deve ser olhado o mais rápido possível, para que se possa se fazer um diagnóstico quanto à causa dessa rouquidão. Muito bem. Nós queremos agradecer a presença do médico Antônio Lobo. Fica aí o alerta sobre os cuidados que precisamos ter com a nossa voz. É preciso ficar atento aos sintomas de doenças graves, como o câncer da laringe. Não dá para ficar brincando com a saúde. Desejamos a todos uma ótima semana. A gente volta a se encontrar no próximo domingo. Até lá. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento Banco do Brasil. O banco que mais investe por você. E Conexão Sebrae. Ligando você ao mundo de oportunidades. A expectativa em torno da comemoração dos 500 anos toma conta do país. A data tão aguardada por todos é o momento de refletir, de repensar esse gigante chamado Brasil. Ao longo de 5 séculos, nossa história vem sendo escrita e contada. Dessa miscigenação de raças, de culturas, de ideias, nasceu um povo trabalhador, alegre, espirituoso e empreendedor. O cenário nunca foi fácil. No meio do caminho tivemos que matar muitos leões e literalmente engolir muitos sapos. Ainda hoje a batalha não está terminada, pelo contrário, a vontade de construir um país mais justo está na alma do brasileiro.
Nesses 500 anos de história, os pequenos empresários foram personagens importantes. Fundaram indústrias, produziram riquezas e geraram empregos. Enfim, colaboraram para que o país entrasse definitivamente na rota do desenvolvimento e progresso. Dos primórdios da colonização até os dias de hoje, os desafios não foram poucos. O presente mostra que o Brasil tem futuro. Basta acreditar, trabalhar para que possamos nos orgulhar de uma pátria realmente mais gentil. No ar, mais uma edição do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, com os seguintes destaques. Uma empresa que desenvolveu um produto de sucesso, o Veda Água, e que agora está oferecendo microfábricas pelo sistema de franquia. O consultor Sérgio Azevedo destaca o estilo de liderança empresarial do Japão. A beleza do artesanato produzido pelos primeiros habitantes reconhecidos do Brasil, os índios. O ano letivo está apenas começando, mas já tem muita gente trabalhando nos bastidores para preparar a formatura dos futuros profissionais. A revista Diplomando, por exemplo, é uma publicação dedicada exclusivamente a este nicho de mercado e traz dicas especialíssimas para fazer da festa uma data inesquecível. Depois de anos sentado numa carteira, a compensação do estudante é a formatura, de preferência com uma festa de arromba. O mercado para isso cresceu. Existem hoje cerca de 860 empresas no Brasil que se propõem a fazer o evento. É um mercado que está em ascensão, que está descobrindo que pode buscar novos parceiros para engrandecer esse tipo de evento, né? Você tem hoje bandas, salões, envolve uma gama muito grande de profissionais e agora está se descobrindo outras formas de engrandecer esse tipo de evento. A revista Diplomando, da jornalista Lúcia Gama, ganhou força nos últimos 2 anos divulgando este tipo de evento, dando dicas sobre quem pode fazê-lo e como fazê-lo. Formatura sempre vai existir, é a forma de você comemorar e que é diferente, porque o significado de formatura é confraternização. Então, enquanto existir a palavra confraternização, vai existir a formatura. Visitamos a redação da revista. Antes de cada edição, a reunião de pauta. A gente quer fazer alguma coisa sobre o ano 2000, né? Sobre o que o pessoal vai estar esperando do mercado de trabalho, essas coisas. E você, a mesma matéria ou alguma outra? Eu vou mexer mais com a internet, na parte de comportamento, de como os alunos utilizam a internet hoje e nesse novo milênio. A Diplomando é distribuída em 8.000 escolas e faculdades de São Paulo. São os anúncios que pagam a revista. Por ela, se tem noção da complexidade que é este mundo das festas de formatura. Por exemplo, vestir-se para uma formatura é muito mais do que estar com uma bela roupa. É estar adequado para um dos momentos mais importantes da vida. E é nisso que se especializou a empresa Le Famé, um anunciante da revista. Como é que tem que ser a roupa de uma formanda? Tem que ser especial, né? A família toda vai estar presente, vários amigos, né? Então a gente tem que estar sempre impecável em grandes momentos da vida. A nossa empresa busca, assim, pega o contrato do aluno, vai até a faculdade, faz a medida com ele lá na própria faculdade, ele vai vir fazer uma prova na loja e faz a retirada para o dia do baile, 2 ou 3 dias de antecedência. Turma de Direito usa o vermelho, Engenharia, Pedagogia, Psicologia azul e Medicina vinho. A empresa Pavan e Nagai é outra que encontrou na revista o seu público-alvo. Ela faz cerca de 120 festas de formatura por ano. Cobra de 20 mil a 250 mil reais para organizar toda a festa. Vai depender da imaginação dos formandos. Você tem inúmeras possibilidades, né? Desde uma comemoração simples dentro da própria faculdade a um mega evento com direito a queima de fogos e aí vai para frente. Importante para vocês anunciar nessa revista? Sim, porque você cria a parceria, né? Como todo segmento, você precisa de divulgação. E o grande segredo é ter uma revista especializada. A festa de formatura desta turma aí foi feita pela empresa Big House. A valsa, o baile, as luzes e os fogos, tudo como manda o figurino e registrado pela jornalista Lúcia Gama.
Acaba sendo um bom negócio para todos nós, para quem organiza, como a gratificação do aluno que está participando do evento também. Que tal começar um negócio pelo sistema de franquia vendendo um produto bastante procurado no mercado e que exige pouco investimento inicial? No próximo bloco, você vai conhecer mais detalhes do Veda Água, um tipo de impermeabilizante bem eficiente. Voltamos já já. Você sabia que no Brasil, 65% das latas de alumínio são reutilizadas? Pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento Banco do Brasil. O banco que mais investe por você. E Conexão Sebrae, ligando você ao mundo de oportunidades. Olha, você sabe que eu sou um sujeito tremendamente conservador. Ai. Não é meu perfil. Ei, brother, vamos diversificar. Você sabe como eu sou dinâmico. Então tá certo, o senhor pode investir. O senhor sabe que eu sou um homem arrojado. Pois é, você sabe, né? Eu não gosto de correr risco. Não importa qual é o seu estilo, o Banco do Brasil tem sempre um investimento sob medida para você. Tamanho nem sempre é sinônimo de capacidade. Evoluindo no tempo, a pequena empresa também ficou mais forte e competitiva. Para encontrar informações que podem tornar você um empreendedor de sucesso, use o computador. Entre em conexão com o Sebrae. Conexão Sebrae. Ligando você a um mundo de oportunidades. Neste domingo, meio-dia, Renato Aragão, deitando e rolando na turma do Didi. 12:30, as músicas e aventuras de Sandy e Júnior. 1h é hora da galerinha mostrar o seu talento no Gente Inocente. 2 horas, a nossa rainha comanda o Planeta Xuxa no maior alto astral. 4h, as 1000 faces do humor de Tom Cavalcante no Megaton. E 15 para as 5, as atrações da pesada fazem